Olá, boa tarde. Feliz de ter você por aqui para mais um episódio do meu, do seu, do nosso JL Podcast, uma produção da agência JL, do Grupo Difusora. Para não perder nenhum episódio, ative a notificação do nosso canal lá no YouTube, Difusora Três Lagoas. Quer saber o que acontece nos nossos bastidores? Quer mandar direct para nós, dar sugestões de entrevistados? Fique à vontade, vai lá no nosso Instagram. Estúdio JL Podcast e deixe o seu comentário lá, gente. Dá os seus likes, compartilhe, tá? E cada episódio um é melhor do que o outro. Só temos convidados muito especiais. Gente, hoje aqui com a gente uma linda, maravilhosa, extremamente competente, doutora Paula Souza, proprietária da Terra Imobiliária. Gente, boa tarde, doutora. Boa tarde. Nossa, fica até lisonjeada com doutora. Porque, como você falou, né, a gente vai envelhecendo, mas a gente não vai tendo essa consciência do envelhecimento. E obrigada por ter o doutora, mas, a gente realmente cai a ficha, assim, que a gente tá ficando velha. Mas Imagina obrigada. uma menina, né? E assim, você também é corretora de imóveis, é Sim, isso? Soninha, sou sim. Eh, Brincadeiras à parte, mas Sim. a minha formação é em direito, né, sou Uhum. advogada. Depois, voltando para Três Lagoas, fiz o curso, né, da técnicos imobiliários. E, quando a gente brincou, né, que a gente vai envelhecendo, mas é porque tem muita gente que ainda fala: "Nossa, mas você é uma menina", mas eu tô Aham. com quase 40 anos já, né, então Olha. a gente vai mas assim, a gente vai envelhecendo, vai criando experiências, mas a gente fica feliz ainda de ter um ar como menina, né. Ah, mas é tão gostoso, né, eu adoro assistir Ana Maria Braga, "Acorda menina", Acorda gente, menina. aquilo É, nos enche de energia, né, é sim, com muito certeza, bom. com Eu vou certeza. chamar de Paulinha, que você é tão Pode simpática, tão chamar de Paulinha. carismática. Inclusive, muita gente me chama de Paulinha. Olha, meu coração pediu para te chamar de Paulinha, então tá certo. Isso. Como que é vir de uma família do setor imobiliário, né, empreendedores, empresários do ramo imobiliário? Porque acho que todos são envolvidos, né? Todos. Você sabe que, recentemente, né, o Cresce fez uma homenagem para o meu pai, né, a Aurora estava lá, né, e o pessoal da rádio aqui estava todos presentes. Então, assim, o pessoal do Cresce fez uma homenagem para o meu pai, né, e todo mundo conhecia meu pai aqui, corretor muito antigo, né, o Toninho. Então, foi uma homenagem muito bonita e assim, Soninha, eu falei na homenagem, e na homenagem eu até me emocionei bastante, porque eu vim desse ramo, eu só vi meus pais, eh, no meio imobiliário, Sim. né. A minha mãe teve uma agência de turismo, esses dias até a Aurora conversou com a minha mãe aqui, mas eu vivi e vivenciei, né, o setor imobiliário. Então, a minha vida não assim como muitos filhos, né, são filhos de médicos, então ver os pais dando plantão, indo para o hospital, paciente ligando, né, eu vivi isso. Então eu, assim, confesso para você que se eu tivesse tomado outro rumo, né, outra profissão, talvez seria uma novidade, porque meus pais só sabiam realmente meus pais acompanharam, né, o crescimento de Três Lagoas, então eu vivi eu cresci nesse meio, né. Sim, legal você falar aí desse crescimento de Três Lagoas. Isso traz uma mudança para o setor imobiliário, né, com o avanço econômico, social da nossa cidade. O que que o setor imobiliário precisa fazer para acompanhar esse desenvolvimento de Três Lagoas? Como que vocês trabalham essa questão? Olha, eu penso que acima de tudo, é importantíssimo a gente entender as demandas, né, porque o crescimento vem e de uma forma a cidade no geral ela precisa acompanhar, né. E eu não falo só em questão de moradia, não falo só em questão mas a cidade tem que entender tudo aquilo que vai carecendo conforme, o desenvolvimento vai chegando, né. Então, a gente passou um período onde Três Lagoas talvez não esperava,
né, o crescimento tão rápido como foi, nós estamos falando aí de uns 13 anos atrás, né. Uhum. Então, a gente viu uma carência muito grande de uma hora para outra de uma série, né, de setores, supermercados, moradias, escolas, né, a gente viu o trânsito, carecendo de mudanças, né. Sim, Então, eu falo assim que conforme vem o desenvolvimento, a gente realmente tem que acompanhar. E a gente tem que entender que a parte quando a gente fala em moradia, a gente, né, remete à ideia de casa. Mas nem sempre, porque tem muitas pessoas que aqui buscam no sentido de investimento, né? perfeito. Então, assim, eu falo que você tem que saber um pouco a cultura da cidade, porque às vezes as pessoas chegam na imobiliária e falam assim: ai, olha, eu quero vender tal imóvel porque eu acho que eu errei na compra. Aí você vai investigar um pouco o que que aconteceu. Às vezes, naquele momento em que houve a compra, ela investiu em algo, ela adotou uma postura que naquele momento a cidade não comportava, né. Ou de repente, aquele momento a carência era de outra situação. Então Sim. eu falo assim, a gente entender um pouco a cultura e entender um pouco o que acontece aqui é importantíssimo no setor imobiliário. Por exemplo, a gente tem uma carência grande, eu falo assim, muitas vezes as pessoas vão lá e falam assim: "Olha, eu queria investir porque eu quero ter uma renda na minha aposentadoria". A primeira coisa que eu penso que tem que ser, investigada, Soninha, é assim: qual é o perfil dessa pessoa investidora? Porque não adianta você, dizer para ela que se ela te fizer um investimento em kitnets, por exemplo, Sim. tem gente que não gosta. Uhum. Tem gente que não gosta desse perfil. A pessoa ela não gosta, porque né, a moradia, assim, no sentido da kitnet, ela tem muita saída, mas ela também tem um fluxo muito grande, Uhum. né, mas ela tem muito fluxo, ela tem saída, entrada de gente, né. E tem gente que não tem esse perfil, as pessoas às vezes não gostam, então você tem que entender, porque senão dali a pouco a pessoa vai ficar insatisfeita com pouco tempo de investimento. Sim. Então, entender entender um pouco as necessidades da cidade e a cultura daqui é importante. Às vezes a pessoa chega e fala assim: "Olha, eu queria investir num imóvel comercial". Eh, Tudo bem. Não adianta ela, de repente, fazer: "Eu vou fazer para essa finalidade". Não, abre mais o leque, né. Sim. Porque vem mais, possibilidades de inquilinos, então ela acho que tem que ter uma orientação, né. E eu vejo às vezes as pessoas chegando aqui em Três Lagoas, e eu pergunto sempre para os meus corretores, né, eu falo assim: "O que que tá tendo alta procura?", Uhum. né. É a minha curiosidade, o que É, o que 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 tá tem? tendo alta procura? O Aham. que que vocês estão atendendo? O que que não tá tendo? O que que entra e sai, né. "Ah, Paula, olha, eh, por exemplo, em Três Lagoas, a gente tem uma população flutuante muito grande, né. Sim, Então, por exemplo, nós temos uma carência muito grande de pessoas que passam a semana que não querem mais ficar em hotéis, por exemplo. Uma perfeito. carência, vamos dizer, de flats, né. Uhum. Mas, também, a gente estava conversando há pouco sobre Airbnb, isso veio uma cultura igual a gente estava, né, Aham. comentando, isso veio junto com o desenvolvimento da cidade, nós não tínhamos isso. Essa questão de diárias, né, de aluguel por diárias. E aí, junto com o Airbnb, você começa a adotar outro tipo de construção também. Sim, Por quê? Porque hoje você fazer uma moradia para aluguel anual é uma, e você fazer pensando já numa moradia diária de Airbnb, você já tem que projetar para outro sentido. O verdade. sentido que eu estou dizendo é assim: o proprietário fica responsável pela conta de luz, então, de repente, vale a pena ele fazer um sistema de fechadura eletrônica, um ar-condicionado que desliga quando a pessoa sai, Sim, né. é, Pensando todas essas questões, às vezes colocar uma energia solar, sim. né. Então, assim, esse tipo de, orientação que eu acho válido, porque para a pessoa não errar. Às vezes ela pega um bom terreno para fazer casas de Airbnb, Uhum. apartamentos de Airbnb, mas de repente ela erra a localização.
Perfeito, é verdade. Você entendeu? Você ajuda a Porque direcionar tudo isso na sim, escolha do porque terreno, só tudo? quando a pessoa já chega com a coisa pronta e fala assim: "Não posso mudar mesmo". Aí mas eu mesmo assim oriento, eu falo assim: "Olha, eu iria direcionar isso, de repente, para um outro local, um local que eu tenho certeza que hoje alugaria", entende? Porque assim, olha, você tem que pensar quem são as pessoas que vêm para o Airbnb. São pessoas flutuantes que passam a semana aqui, então normalmente são pessoas que trabalham em fábrica, que já têm uma condição melhor, então elas não querem morar numa rua sem terra. Verdade. Elas não querem, de repente, um quarto que não seja uma suíte, porque ela quer ter a comodidade Aham. de um banheiro dentro, né, do quarto, ela já quer ter móveis planejados. Sim. Ela não é uma pessoa de móveis avulsos, entende? Ela Aham. quer ela quer chegar como se fosse no hotel, mas ela quer ter mais privacidade. Perfeito. Então eu penso assim, Soninha, a orientação em todos os sentidos é importante. A pessoa quando vai trocar uma ideia assim comigo, e eu falo muito isso para os meus corretores, eu falo assim: "Olha, a pessoa para estar vindo procurar uma imobiliária, ela tá acreditando e ela tá Sim. confiando no que vocês vão falar. Aham. Então, por isso, saiba orientar muito bem o cliente, porque é o investimento, às vezes, da vida que ele tá fazendo, Sim. né". Então tem acontecido isso, de pessoas, Tem acontecido querendo investir, tem, não tem para acon moradia, mas que ela quer uma renda, também. a longo A gente prazo. atende todo tipo de perfil, né, a gente atende gente que chega lá e fala assim: "Olha, eu não tenho hoje condições de fazer um financiamento imobiliário, né, porque eu já tenho um outro financiamento em andamento", são Sim. inúmeras situações, Aham. né. "Mas eu quero adquirir um terreno por meio de loteamento, vocês têm?". A gente oferece também. "Olha, a gente quer eu quero fazer", tem gente que chega lá e fala assim: "Olha, eu queria uma orientação, eu quero construir nesse condomínio fechado, mas eu preciso ter uma ideia do tamanho da casa que eu vou fazer. Preciso que o corretor me oriente qual a porcentagem que eu posso construir em cima desse terreno, Perfeito. né. Que eu tenho que deixar de área permeável?". Tudo bem que isso aí é uma orientação que arquiteto vai orientar, né, óbvio. Mas é importante o corretor, saber passar tudo isso, né. Sim. Então, por exemplo, tal condomínio hoje não aceita uma metragem menos do que "X" metros quadrados, porque de Perfeito. repente a pessoa compra, vamos supor, é raro, mas acontece, é uma pessoa que mora sozinha, ele quer comprar e quer fazer uma casa de 80 metros quadrados, não pode, dependendo do condomínio, não Exatamente. pode. É. E ela compra e fala: "Poxa, mas o meu dinheiro só dava para isso, eu não sabia porque o corretor não me informou". Olha só. Então tem que passar as informações, porque às vezes a pessoa está pensando aí ela tem que fazer uma casa no mínimo de 140 metros, Uhum. quase dobra. Então É, custo tudo. então é importante essas orientações, sabe, Soninha. Então, você me pergunta assim, o que que carece? Três Lagoas hoje, eu falo que, Três Lagoas é uma cidade tão de oportunidade, que eu acredito, assim, que tudo cabe aqui. Ó, que legal. Sabe, Bacana que isso. tudo cabe. Então, as pessoas, eu acredito muito aqui na nossa cidade, eu falo assim: "Olha, quem quem for assim, quem não tiver preguiça, ganha dinheiro aqui. Concordo. Quem Diz não tiver preguiça, ganha dinheiro". ô Paulinha, qual foi o principal legado que seu pai deixou para vocês, né, no ramo imobiliário e também no ramo na questão pessoal? Assim, você pode destacar? Olha, assim, o meu pai fez uma carreira, né, que muitas pessoas conhecem, que ele naquela época que ele foi corretor, né, foi uma época muito difícil, foi uma época que ele falava pra mim, ele falava: "Filha, Três Lagoas, ou você vendia pra tal pessoa, ou você não tinha mais pra quem vender", né. Ele passou por isso, gente, Passou por olha isso, então só. ele falava assim, a gente sabia quem tinha dinheiro, então quem não comprasse não ia ter dinheiro. Aham, Então ele falava assim, não tinha muito pra quem oferecer. certo. Então assim, o meu pai vivenciou eh, a profissão de corretor de imóveis de uma forma muito diferente que eu estou vivenciando, Uhum. né. E é engraçado que ele foi passando, a gente foi nesses 15 anos juntos, ele também tinha dificuldades em ver o outro estilo de venda que começou a acontecer, porque na época do meu pai não era comum financiamento imobiliário, financiamento você dava para poucas pessoas.
Você lembra que cheque em banco não era todo mundo que É, tinha. cartão de crédito Cartão de crédito, internacional, então é. assim, não era comum oferecer crédito, o banco não oferecia crédito assim. Sim. Então, o meu pai, da mesma forma que eu teria dificuldade em viver lá atrás, ou talvez eu teria que realmente começar, né, ele também, depois foi passando um tempo, ele falava assim pra mim: "Nossa, mas como é que é esse negócio aí de financiamento? Isso é tão demorado. Na minha época era assim, a gente vendia, pagava à vista na escritura e acabou". Então, meu pai viveu uma época muito difícil, né, da profissão de corretor de imóveis. Só que, ao mesmo tempo, essa dificuldade que ele teve, ele foi acompanhando o crescimento da cidade e meu pai também soube aproveitar as oportunidades, né. Então, ele era uma pessoa muito visionária, sabe, meu Que pai ele bacana. era visionário, então ele falava assim: "É, mas ele falava assim: "Bom, a cidade tem que ter aeroporto, a cidade tem que caminhar para esse sentido. Três Lagoas é plana, Três Lagoas é uma cidade extensa, Três Lagoas é uma cidade logisticamente favorável, tem que ter o aeroporto. Como que não vai ter o aeroporto?" Ele falava: "Se tem um aeroporto, ele pode ser direcionado para o estado de São Paulo, pode ser para Mato Grosso do Sul, para Mato Grosso, mas, pra onde vai?" Então, por exemplo, um dos primeiros loteamentos que meu pai vendeu foi o Morumbi, Olha que 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 legal. hoje é onde está o bombeiro, né, onde está o shopping, e na época, o loteador que fez foi essa área do Morumbi, meu pai vendeu para ele, depois loteou e vendeu para outras pessoas. Só que eu acho que você lembra disso, como que era aí o Morumbi, era um bairro Sim. totalmente, né, com terra, era um bairro difícil, longe. Hoje é um dos bairros mais valorizados aqui, né, todo É. mundo quer, assim, ficar próximo do shopping, próximo do aeroporto, né, Aham. e caminha para esse sentido, né. Então, eu falo para você que, assim, essa trajetória que meu pai traçou, ele vivenciou as dificuldades, porém ele aproveitou as oportunidades, e essa dificuldade também fez ele crescer muito e ter as experiências que ele tinha. E eu tive a sorte, a honra, né, de como filha voltar para essa Três Lagoas e conseguir acompanhar meu pai, porque ele me ensinou realmente que a profissão é uma profissão muito bonita, que infelizmente às vezes não é valorizada e que é uma profissão que você tem que ter realmente muito zelo e muito cuidado no que fala, você tem que realmente ter uma seriedade na profissão. Porque você não está vendendo uma revista, você está vendendo um bem imóvel. Uma E vida. é uma vida, e que muitas pessoas, né, dedicam seu dinheiro ali. Então ele sempre falou assim: "A seriedade da profissão, ela vem em primeiro lugar". Então, eu aprendi muito com ele, muito, assim, de muita coisa. Eu falo não só a questão de trabalho, mas experiências de vida mesmo, sabe, que eu pude partilhar com meu pai. Era uma pessoa com muita garra, né, era uma pessoa ele foi um homem trabalhador, visionário, que, assim, sempre muito positivo. Que Eu maravilha. usei um termo no dia da homenagem da Câmara, eu usei um termo que depois algumas pessoas falaram assim: "Você definiu exatamente, seu pai era inspirador". Aham. Então todo mundo que chegava aqui, às vezes falava assim: "Ah, Toninho, tô em dúvida se eu abro o negócio", ele falava: "Abre, você tem Aham. que vencer, você tem que trabalhar, você vai ganhar". Que E ele falava maravilha. assim: "Não, investe, vamos trabalhar que vai dar certo". Então, assim, ele era muito positivo, sabe. E eu brinco sempre assim, do lado a gente tem os problemas na vida? Tem, mas eu enxergo bem como ele, a gente tem que ter muita positividade em tudo que a gente faz, Sim. né. Falando em positividade, eu vou pegar uma carona. Uma pessoa que eu acho muito positiva, a sua vozinha, Dona Deja, É, já minha foi avó. vizinha dela, Sim, morei 2 vezes na rua dela, né, então eu sim, acompanho o movimento, como que as pessoas são carentes de é, apoio, espiritual, ter sim, uma benzeção, uma coisa positiva, né, para é, dar aquele norte na vida, às vezes uma é, palavra de carinho, de é, apoio, e a sua avó como benzedeira, sim, ela traz muito isso, né. E, você, assim, o que que você aprendeu com a sua avó? Essa questão da espiritualidade, você também é positiva, assim, como a sua avó, seu é. pai, como que é?
Olha, eu acho que essa parte da espiritualidade, isso realmente minha avó veio com isso, né, minha avó nasceu com isso. Meu pai, eu sentia que ele nascia com isso e eu brinco, assim, que eu e ele, eu falo que ele era minha alma gêmea, porque a gente tinha uma intuição, eu e ele, parece que era assim, a gente pensava muito igual, né, a gente tinha feeling de algumas coisas que não. Já aconteceu de algumas vezes a gente falar assim: "Não, esse negócio não é bom, não tá legal", e assim, sem nada, e ele falava: "Eu também não gostei, eu também não quero fazer esse negócio, eu também não". Então, eu acho que assim, tem coisas inexplicáveis e assim, eu assim como meu pai, né, sempre fui de muita fé. Mas eu não sou aquelas pessoas que ficam na igreja, né, eu não tenho isso, mas eu sou eu sou da do coração bom, eu sou de fazer, eu sou de ajudar, e muitas vezes a gente não precisa ficar anunciando aos 4 ventos, mas Sim, eu e ele, a gente se identificava muito por isso. E eu acho que isso veio da minha avó, né, isso veio da minha avó. Tanto que minha mãe até brinca assim, minha mãe fala: "Filha, você e seu pai são exatamente iguais, vocês pensam iguais, às vezes eu vou falar uma coisa, parece que é seu pai me respondendo". E eu falava: "Mãe, não sei, essa intuição, essa espiritualidade, eu acho que veio com a minha avó mesmo". olha, e a vozinha tá com 92 anos ou mais, Tá, minha né? avó acho que esse ano, acho que ela vai fazer 94. 94 e continua firme É, e forte. Eu vou lá, pelo é, menos uma vez por semana eu é, passo lá para dar um abraço, que eu gosto é. muito dela. E ela, eu acho que você consegue sentir isso, né, ela é muito, assim, pra cima, Sim, né, muito muito positiva. positiva, é fantástico, É, nossa. Aprendi a ir nela, na benção dela, pela minha mãe. Ela é muito benquista, é. né, todo mundo acho que conhece. E diz uma coisa, hoje no ramo imobiliário, qual o maior desafio para vocês? Olha, eu penso assim, Soninha, no ramo imobiliário, o setor, assim como outros setores, né, hoje o ramo imobiliário, como eu estava te falando, meu pai não viveu essa época tão forte igual é hoje, assim, com N possibilidades de você adquirir um imóvel, né. Sim, Então, assim, hoje você tem consórcio, hoje você tem financiamento, hoje você tem condições de oferecer permuta, de fazer, enfim, né. Tem N possibilidades. E o que acontece é que na parte imobiliária, você tem que saber exatamente, primeiro, como você vai direcionar o cliente, né, como eu falei, né, sim, agora há pouco. E você também, assim, tem que saber enfrentar os momentos que o mercado imobiliário passa. Porque assim como todo setor, ele acompanha a economia, né. perfeito. Então, nos momentos onde, de repente, o governo está passando, porque hoje, vou falar para você, assim, que muitas vendas são por financiamento. Então, assim, de repente você passa um período de alta taxa de juros, mas e aí, as vendas param? Não, as vendas não param, mas você tem que, às vezes, se reinventar, Perfeito. né. Às vezes você vai vender o imóvel, o cliente não queria prazo, mas de repente ele começa a oferecer prazo, né. Uhum. Eh, Aí quem vai comprar, um pecuarista que vai matar o gado para o frigorífico, e o dinheiro só vem daqui tanto tempo, e o vendedor não queria dar prazo, de repente ele já começa a aceitar, começa a alinhar o prazo que o frigorífico vai pagar o Sim, cliente. Essas coisas, então eu falo assim, o mercado hoje, as dificuldades, né, que você me perguntou quais são as dificuldades, eu acho que hoje a maior dificuldade é você, que eu não vejo como dificuldade, mas você tem que saber entender o momento, sabe. perfeito. Entender o momento. Eu falo para todos os corretores, eu falo assim: "Olha, o bom corretor, ele não fica um mês sem ganhar dinheiro, Verdade, ele né. não fica sem ganhar dinheiro". O corretor bom, ele dá os pulos, mas ele consegue vender. Ele consegue, porque, assim, oportunidade sempre tem. Então, sempre tem uma pessoa que quer vender e quer realmente fazer o negócio, e sempre acorda uma pessoa que pôs na cabeça que era aquele dia que ela queria comprar. Perfeito. Então, eu falo muito para, assim, as dificuldades que o mercado imobiliário tem, assim, eu não enxergo dificuldade, mas você tem que saber entender um pouco da, né, de como agir com o cliente,
de contornar essas situações, porque muitas vezes o cliente vê dificuldade. "Ah, mas isso aqui agora vai ficar difícil". "Não, não vai ficar difícil, vamos conversar, vamos ver, vamos acertar". Uhum. Então, na parte imobiliária, eu acho que assim, depende Não tem uma do regra, não, não né. tem, não tem. E eu acho assim que o corretor precisa se identificar com algumas coisas, né. Então, o corretor que gosta de trabalhar no ramo urbano, eu penso assim: fique bom no ramo urbano, não faça Perfeito. meia boca, Aham. né. Se especializa, né, vai para congresso, vai para curso, procura saber o que está acontecendo lá fora, porque igual a gente estava comentando, o desenvolvimento vem chegando, né. E aqui vem as pessoas que querem investir, e aí você tem que saber orientar: "Ó, Perfeito. trabalha dessa forma, investe assim desse jeito, porque vai chegar essa evolução aqui". Eu estava conversando com os meninos aqui na sala, eu falei: "Olha, esses dias eu entrei no iFood, aí eu fui pedir, aí eu vi que tinha a opção McDonald's e Burger King, e o iFood entregando na minha casa, olha". Eu falei: Aham. "Meu Deus, Três Lagoas tá, né, tô me sentindo em São Paulo". E então, assim, o desenvolvimento chega, sabe, ele chega. Verdade. Então a gente tem que realmente saber acompanhar, e o corretor de imóveis, ele tem que estar antenado e não pode falar besteira, sabe. Perfeito. Quais as maiores qualificações que o corretor deve ter? Além dele estar se capacitando, fazendo curso, o que que você deseja dos corretores ali que trabalham com você? O que que você Soninha, destaca? eu assim, talvez pela minha formação sem direito, né, eu Sim, falo que isso me ajudou muito, né, porque muitas vezes o que eu vejo aqui, não só em Três Lagoas, eu vejo isso de outros corretores, assim, que você mexe com imóvel e você tem que, de certa forma, você mexe com uma parte burocrática, né. sim. Então, muitas vezes, eu vi corretor já que não sabe ler matrícula, que não sabe ver uma matrícula, ou às vezes aparece alguma coisa lá que ele fica em dúvida, ele já fica com medo, ele já não quer fazer Uhum. o negócio. Não, então assim, eu acho que o corretor, ele, além dele ser um bom vendedor, que é o primeiro passo, realmente ele Certo. tem que ter esse molejo de enfrentar situações, né, viabilizar o negócio, mas ele também tem que ter a questão burocrática, assim, muito na ponta da língua. Então ele não pode, assim, numa dificuldade, porque o seu cliente perguntar, se houver uma dificuldade de construção, né, ou da do própria documentação do imóvel, eu já vi muito corretor que tem medo, Olha, e não é para ter medo, né, você tem que ir atrás. Eu já vi corretor que deixa de fazer negócio por questão tributária. Não pode ter poxa. medo, você tem que ir no contador e falar assim: "Olha, eu tô com essa situação aqui, Aham. meu cliente está com medo, quanto vai incidir de lucro? O que que vai incidir? Vai incidir mesmo? Tem alguma forma dele, ter lucro, mas não pagar tanto? Ou ele pode direcionar isso? Como é que funciona? Como é que porque Sim. aí o cliente já fala assim: "Não, vai vir imposto de renda, eu já tenho que declarar isso, vai vir abrir prazo para imposto de renda". Calma, 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 a gente dá jeito em tudo. Então, assim, eu já vi muitos corretores que ficam com medo, porque quando o cliente começa a fazer conta de imposto, ele não sabe o que responder. Sim, sim. Mas assim, o que que eu penso? Ele tem que ir atrás. Por Certo. quê? Porque ele não pode aceitar, tudo, ele tem que entender do que está falando. Então, hoje eu vejo assim, né, que você me perguntou a qualificação do corretor, primeiro lugar, ele ser um bom vendedor, porque ele tem que ter uma persistência, ele tem que se virar nos 30, mas ele tem que realmente saber entender da parte burocrática do negócio. Sim. E hoje, Paulinha, lá na imobiliária, parte de venda, assim, parte de compra, né? Parte de compra, quem quer adquirir imóvel e locação, vocês trabalham desde as casas alto padrão até casas mais populares. Como que é hoje? Quais os Sim. tipos de imóveis que mais tem procura em Três Lagoas, tanto para compra quanto para locação? Olha, é assim, eu diria para você, Soninha, que há um tempo atrás, eu nem diria que, vamos supor, há um tempo atrás, se você me falasse assim: "Paulo, se eu tô falando de 10 anos, 7 anos atrás, se você me falasse assim: "Você acha que vende uma casa em Três Lagoas de 3 milhões?" Eu ia falar: "Olha, eu acho difícil". Uhum. Hoje a gente já vê isso naturalmente acontecer, Olha, né.
Então, assim, eh, ainda assim, existe muita procura de casas até 300.000, isso é o que a gente mais vê, Perfeito. né, 350.000, porque enquadra no Minha Casa Minha Vida, Uhum. né, que condições de juros mais em conta. Mas você também não pode só trabalhar com esse perfil, você tem que ter lá as casas de alto padrão, as casas que já fogem, que são casas de 500, 600.000, né. E aí você tem que ter alto padrão, mas tudo se vende. Agora, assim, qual é a maior procura? São essas casas de 300, 450, isso tem uma alta procura. Sim, Locação é um pouco é um pouco pulverizado, é sim. um pouco Tem de tudo um pulverizado, tem de pouco. tudo um pouco. Locação hoje em Três Lagoas é uma grande procura. Hoje, assim, realmente porque eu enxergo assim, né, eu vejo que eu falava isso para o meu pai, eu falava assim: "Pai, eu percebo que é uma gangorra". Uhum. Quando a gente percebe que a nação enfrenta um certo medo de comprar por financiamento, porque os juros estão altos, o aluguel sobe, Certo. né, e o financiamento desce. Então aí começa a ter muita procura de aluguel, muita procura de aluguel. E aluguel de tudo que é jeito, aluguel de R$ 500, de R$ 600, porque aí vem gente chegando de fora para trabalhar em fábrica, às vezes vem uma pessoa só, Sim. né, às vezes é uma menina nova, então quer morar num apartamento, mas ela tem uma renda ali, ela só pode pagar de 800 a R$ 1.000. E aí vem também, por exemplo, diretores com família, então querem morar de aluguel em casa de alto padrão, até Uhum. conhecer a cidade para depois comprar. Então, locação, de uma certa forma, hoje, tá, eu tô falando Sim. na data de hoje, pode ser que Aham. daqui 6 meses, um ano, a gente tenha um cenário diferente, mas na data de hoje, locação realmente é, assim, é algo que tá tendo muita procura. Sim. Ô, Paulinha, você deve trabalhar bastante, deve ter muita coisa para administrar, para resolver, né? Mas como que é a Paulinha no cotidiano? O que que ela gosta de fazer? Como que é ali a família? Como que você se energiza? Como que você faz? Olha, nossa, minha vida é uma loucura, assim, mas dá tempo de fazer tudo. Dá? Dá, só não tô tendo tempo ainda de voltar para os meus exercícios, mas vou voltar a Aham. malhar. Mas assim, eu tenho um filho, né, e tenho uma enteada, os 2 praticamente vivem comigo, né, a Helena, eu falo, a Helena é minha filha do coração só do meu marido, mas vive com a gente, né, então eu Sim. falo que eu tenho 2 filhos. E um tem 6 e ela tem 12, Uhum. né. Então, assim, a gente tem que se dividir com a rotina, porque a imobiliária demanda muito hoje, igual eu te falei, eu tô à frente da imobiliária e levo minha mãe me ajudando comigo, né? Olha. Então, carreguei minha mãe, coitada, pra lá. E assim, a gente tem que se dividir de tudo um pouco, né? Então, rotina com o filho, levar pra escola, leva em médico, vai, leva não sei aonde. E a imobiliária, realmente, eu tenho que estar bem presente, eu tenho que eh, estar. Porque, junto com as casas de venda, de aluguel, nós temos loteamentos em aprovação, né? Então, eu tenho que estar à frente disso, porque é aquilo que a gente estava conversando. A parte de loteamento, realmente, ela é mais complexa, né, Soninha? Não Sim, tem é. que até a É, infraestrutura, tem que ter tanta infraestrutura, você tem que coisa. fazer reuniões com um engenheiro, com arquiteto, enfim, é muito assim, o loteamento requer bastante conhecimento e tempo. Então, eu tenho que me dividir, né, então assim, aí entra a questão de esposa, de marido, né, então mas a gente dá conta de tudo um pouco, Olha que né. maravilha, é de segunda a segunda na luta, com É, não para, certeza, não né. para. Vocês trabalham o quê? De segunda a sábado na imobiliária? Segunda a sábado. Olha só, e você vai É. lá de segunda a sábado? Sim, tem que ir, Nossa tem que ir, tem senhora, que é ir. puxado, É né. E você puxado. tem ali um de 6, um de 12, um que ainda é É, criança, outro deixando de ser é, criança, então são 2 mundos diferentes ainda, é. né. Mas assim, os meninos são, eu falo assim, a gente tem sempre que agradecer, né, eu falo assim: "Filho é um amor, mas dá trabalho, a gente não pode tapar o sol com a peneira, né". Então, filho, a gente ama, ama muito, mas hoje eu falo que a maior preocupação, né, de ser mãe, eu vejo assim, o dinheiro manda, mas é o tempo que a gente tem que ter com eles, né. Então, assim, eu valorizo muito isso. Então, quando eu chego em casa, é aquele momento que eu quero sentar com ele, que eu quero desenhar com ele, que eu quero pintar com ele,
Porque se você ficar ligada realmente o tempo todo, a criança sente isso, né. Verdade. Então chegar em casa, eu tenho que deixar ali o celular um pouco para conversar com meu filho, né, para saber como Uhum. é que foi a escola. Então na hora do almoço eu prezo muito para a gente sentar na mesa junto, porque a gente passa mais tempo trabalhando do que com a família, né. Verdade. Então essas coisas, sim, elas realmente, eu dou muito valor nisso, tem que ter. Perfeito. A da Terra tem quantos anos, quantos funcionários? Pode descrever um pouquinho mais para nós? Olha, você sabe que é engraçado? Porque esse ano a da Terra, está fazendo 45 anos, Aham. né, e eu tenho 45 funcionários. Olha, que número bom, 45. É, tem 45 anos, 45 funcionários. Então, assim, a gente, você vê, é muita gente, né, muita gente envolvida, mas, olha, eu posso te falar que nós somos, assim, abençoados, porque os funcionários que estão lá com a gente já estão há bastante tempo. É uma equipe, assim, olha, que eu vou te falar, viu, Soninha, se eu não tivesse aí eles, seria muito difícil. Olha só, Porque realmente, assim, é um pessoal que veste a camisa, sabe? É uma turma que gosta do que faz. que É uma turma que maravilha. gosta do que faz. Assim, a gente tem gente, o pessoal é muito antigo que tá com a gente, né? Sim, Então todo mundo trabalha com dedicação. Eu vejo que as pessoas, os funcionários trabalham felizes, sabe? E quando assim tem qualquer problema, eu vejo assim, qualquer problema que tenha lá, porque eu acho que a gente adota um método muito caseiro também, sabe? sim. Quando você passa a ser extremamente, assim, empresarial, como uma indústria, por exemplo, é Aham. aquele negócio, né? Não, o filho tá doente, não foi trabalhar, falta. Não, né? Então, assim, lá eles têm, eu acho que talvez essa, eu falo assim, que essa É uma parceria. dedicação que eles têm é porque eles sabem que pode, que eu conto com eles, Uhum, mas também eles sabem que quando precisa eu dou a mão, né? uhum. Então, eu tenho a maioria das pessoas trabalham, a maioria são mulheres Olha, que que legal, estão você lá. emprega mais mulheres, que A maioria que estão felicidade. lá, são Que mulheres. Então, bom. assim, e como mãe, eu também entendo. Então, às vezes, o filho tá doente. Ai, Paulo, o médico hoje pode me atender, posso liberar? Pode, vai, vai, porque o funcionário tem que estar com a cabeça ali, não adianta, É verdade. entendeu? Para vendas bem-sucedidas, eles têm que estar Não felizes, adianta você né. ficar com uma pessoa ali que a cabeça dela tá no filho doente, entende? Sim, Ou preocupado porque tem que resolver um problema pessoal. E ele não vai produzir, perfeito. né? Menina, o papo é bom, né, e o nosso tempo aqui vai se esgotando. Então eu peço para você olhar para a nossa câmera da verdade, deixar um recadinho do seu coração, o que você quiser, de Paula, advogada, Paula mãe, Paula mulher, Paula empresária, empreendedora, o que você quiser pode deixar para o nosso público. Olha, eu agradeço muito a participação hoje aqui. Confesso para vocês que é uma honra falar, né, da história da Terra, da história do meu pai, a história que ele construiu e que eu estou seguindo com esse legado, né? Tenho uma felicidade muito grande em poder compartilhar com as pessoas de Três Lagoas. Todas as vezes que elas me procuraram, procuraram a empresa para fazer os negócios, e a gente fica realizado. Então, eu como pessoa, né, me sinto realizada, né, profissionalmente, pessoalmente, como mãe, como mulher, como, enfim, amiga, como patroa, né, me sinto realizada, porque eu acho que a gente tem que ter uma realização pessoal primeiro, para você conseguir seguir no profissional. Então, graças a Deus, hoje, eu gostaria, né, de continuar crescendo com a cidade, de poder também, ao final da minha vida, né, e se algum filho quiser dar continuidade, que esse legado se prorrogue e permaneça. Que lindo, uma empresa familiar da terra, minha gente. Eu adquiri o meu primeiro terreno, assim, não, meu segundo terreno foi através da terra. Foi muito Aí, bem atendida e está lá até hoje. aí, tá vendo? Que É uma bom. empresa familiar. Gente, eu quero agradecer, tá?
você está por aqui. Quero agradecer aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, Bazar da Modinha, na lateral da Caixa Econômica e Banco Sicredi. Obrigada, Alisson, de coração. Olha que look lindo, maravilhoso, gente. Ali é roupa para festa e roupa dia a dia. Nayara, Estúdio Pink, obrigada, né? Porque cuida dos meus cabelos, da minha maquiagem. Obrigada por você estar aí conosco, né? Te aguardo no próximo episódio. Ative lá, né? No o sininho da Difusora Três Lagoas, nosso canal do YouTube. Quer saber tudo o que acontece aqui nos nossos bastidores? Vai lá no nosso Instagram. Compartilhe, comente, né? Mande direct, sugestão de convidados. Vamos ficar muito felizes, né? De você dar uns likes lá para nós, né? Porque, gente, é cada assunto interessante. Vejamos aqui uma mulher, olha, que dá mais emprego ainda para mulheres, né? Eu fico muito Sim, feliz disso, de ouvir, né, essa força sim. feminina em Três Lagoas, É, né, é é. muito legal, muito bacana, é uma empresa humanizada, né. Então, gente, olha, muito obrigada de coração e a gente te aguarda para o próximo episódio de JL Podcast. Beijo, beijo, gente, até o próximo.